Olá, eu sou a Priscila Crister e estou aqui para mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores do mundo dos negócios e a vida real dos empreendedores. E hoje eu recebo um convidado muito especial, ele é uma pessoa muito querida por mim, pela minha família, e ele entende como poucos sobre propósitos, dores emocionais e liderança verdadeira. Mentor, palestrante e fundador da mentoria MAPA, ele começou a sua jornada com 15 anos para ajudar o pai a vencer depressão e desde então tem transformado vidas com a sua visão profunda sobre autogoverno e inteligência emocional. Seja muito bem-vindo, Daniel Muniz. Muito obrigado, Pri. É um prazer estar com você aqui, um prazer estar com todos vocês aqui também. E espero que eu possa contribuir com vocês nessa jornada aqui hoje, nesse bate-papo. Legal. Então vamos lá contar um pouco da sua história. Então, a sua trajetória iniciou aos 15 anos com a depressão do seu pai. Conta um pouco sobre você, qual foi essa virada de chave para você começar a ser inserido aí no mundo da inteligência emocional. Maravilha. Bom, eu nasci na cidade de Campos do Jordão, então é uma cidade bem fria, bem tranquila, e é comum em cidades mais frias as pessoas terem quadros de depressão. Só que com a minha realidade foi um pouco diferente, porque o meu pai ele era assim, era o general de casa, era ele que comandava tudo, mandava, desmandava, e do dia pra noite eu via meu pai só chorando, muito mal, não querendo mais trabalhar, viu como que isso estruturou toda a minha casa e eu acabei assumindo a frente da casa. Eu comecei a trabalhar no lugar do meu pai, comecei a fazer outras coisas para ajudar em casa e tudo mais, e isso me trouxe um amadurecimento muito cedo. E dentro desse processo eu comecei a entender um pouco mais sobre coaching, sobre inteligência emocional, comecei a pesquisar na internet como é que uma pessoa se tornava depressiva, como é que surgia a depressão, e com base nisso eu fui estudando para tentar ajudar meu pai. Então fui aprendendo técnicas, aprendendo uma coisa, outra, só que aquela frase, santo de casa não faz milagre, ela acabou acontecendo. Então eu sabia as técnicas, eu sabia o que funcionava, mas com o meu pai não funcionava. Mas quando eu levava para a escola, os colegas faziam, dava certo, e os pais dos colegas vinham falar comigo. Daniel, você fez tal coisa com meu filho, deu certo, como é que fez isso? E nisso eu comecei a ajudar um, ajudar outro, fala com um, ensino uma técnica para um, para outro, até que a escola me deu abertura para que eu pudesse palestrar sobre isso, sobre inteligência emocional. Então, Mas eu pegava, isso novo ainda? Isso novo, com 17, 18, com 17 anos eu fiz uma palestra para 90 pessoas. Já assim, foram uma tarde inteira de imersão. Foi minha primeira imersão. Foi uma tarde inteira de imersão só sobre inteligência emocional. E aí eu fazia o quê? Eu pegava o conteúdo de graça na internet, compilava, colocava o meu DNA e apresentava pro pessoal. E foi dando certo. Foi acontecendo e eu descobri que assim, tem algo aqui que é pra mim e que eu gosto. E aí nunca mais eu saí desse ramo. Tô nesse ramo até hoje. Que legal. E também você é um rapaz novo, embora, assim, tanta experiência. 25 anos só, 25 anos. Começando a jornada ainda. Mas tem bastante coisa. E Dani, assim, uma coisa que eu observo muito nessa vida dos empreendedores, de empreender, é que muitos têm muitas feridas. O que você, assim, percebe no mundo dos negócios? Eu sei que você mentora muitos empreendedores, dá palestra. Qual é a principal dor? O que impede eles de alcançar a alta performance? Muito bom. Inclusive, parabéns pelo nome da marca. Eu fiquei apaixonado quando eu vi o nome. Achei legal. muito bom. E, na verdade, o real problema de toda empresa está justamente no nome. É por trás da marca que está o problema. Então, tem muita gente que está pensando, eu tenho que ter uma empresa com todos os processos bem alinhadinhos, isso. Tem, só que antes do PJ tem um PF. Que as pessoas não conseguem entender que o CPF é o que realmente vai modelar o CNPJ. Boa parte das pessoas, tô com problema na empresa com isso, fala, mas como que você se relaciona com esse problema da sua empresa? Porque às vezes a pessoa está sangrando a empresa financeiramente porque ela, sua própria vida, está sangrando financeiramente. Às vezes ela está exigindo dos funcionários alguma coisa que ela, no seu pessoal, não está conseguindo ter. Então às vezes ela não tem controle em casa e aí ela quer controlar com mão de ferro a empresa.
Porque ela não consegue representar a autoridade em casa, então ela joga essa autoridade para a empresa, que é onde ela manda. Então, as pessoas precisam entender que uma empresa, para ela funcionar bem, ela não depende só de um bom CNPJ. Ela depende de um excelente CPF. Então, por trás da marca, até quando eu estava vindo agora de manhã, pensando no que ia falar e tudo mais, eu fiquei pensando assim, realmente combina tudo com o meu tema, porque eu sempre atuo por trás da marca. O problema dificilmente está na empresa. O problema, na maior parte das vezes, está no dono. Então, ele gera toda aquela ambiência. Primeira coisa que hoje atendo muito, pessoas prestes a ter burnout. Então são empreendedores que trabalham e acreditam que alta performance é ter um alto empenho em trabalhar. E isso não é alta performance. Alta performance é fazer o melhor que eu tenho, com o recurso que eu tenho, na condição que eu tenho, sem que isso venha destruir outras áreas. Então, Daniel, existe equilíbrio? Não, não existe equilíbrio. O que existe é você conseguir fazer alguns acordos. Sim. Em determinado período eu vou cuidar mais disso, outro período eu vou cuidar mais disso, outro mais disso, outro mais disso, porque eu não posso abandonar todas as áreas em prol de apenas uma. Eu não posso abandonar a família para construir uma boa marca. Daniel, por que não? Porque a família tem um papel importantíssimo na vida da empresa. É para onde o empreendedor volta. Então pensa bem, Priscila, você passa o dia todo trabalhando. Quando chega o final do dia, você quer saber de trabalho? Não quer. Não. Você quer voltar para tua casa, você quer encontrar o teu Sim. marido, você quer encontrar o teu filho. Ali é o seu aeroporto. É onde você se recarrega para que amanhã você possa ir de novo e continuar fazendo. Então, acho que os extremos estão levando os empreendedores a terem sérios problemas emocionais. Eles não estão enxergando que estão abandonando tudo em prol somente da empresa. Isso não funciona. Isso não funciona. Então, esse equilíbrio é o primeiro ponto. Segunda coisa que os empreendedores não têm visualizado. Muitos deles acreditam que é só o trabalho pesado e não o trabalho inteligente. Gastam muito mais tempo fazendo do que arquitetando para fazer do jeito certo. Então, Daniel, vai daqui de onde a gente está até Alphaville. Vou. Existem vários caminhos para que eu possa chegar lá. Mas existe um caminho que é o mais fácil, que é o mais rápido, que é o mais assertivo, o menos perigoso. E como é que eu faço isso? Quando eu gasto tempo entendendo qual é a estratégia. As pessoas estão caminhando na vida sem estratégia. Ninguém suporta o processo, né? As pessoas... E eu acho que o que acontece muito é você olhar para o outro e querer viver tudo que o outro está vivendo sem ter passado pelo processo. E as pessoas, elas não estão entendendo isso. A gente está vivendo num mundo imediatista, que todo mundo quer o resultado para ontem, mas existe esse processo, que Sim. é o caminho correto, igual você está falando. E ninguém quer. O Daniel tá bem sucedido, tá com um carro legal, eu também quero chegar amanhã nesse resultado. Mas ninguém sabe o Daniel de 15 anos, que começou toda essa trajetória, que teve que enfrentar muitas coisas. Eu imagino que até hoje você deve enfrentar ainda muitos nãos para construir a sua trajetória, para construir a grande marca aí que você vem fazendo, vem impactando pessoas. Só que ninguém suporta o processo. E isso que você está falando é exatamente isso. É o caminho. Tem que trilhar um caminho. Exatamente. E esse ponto que você trouxe da comparação, Priscila, ele é muito importante hoje, porque para todo mundo que quer trabalhar com liderança, que está construindo uma empresa e quer formar líderes, a principal pergunta que o líder tem que se fazer é: eu estou disposto a permitir que o meu liderado cresça mais do que eu? Porque esse é o ponto final da liderança. E se o seu funcionário se tornar maior do que você dentro do seu próprio negócio? Você está pronto para isso? Porque esse é o ápice da liderança. É quando aquele que eu estou preparando para assumir o meu lugar, ele ultrapassa a minha capacidade para assumir o meu lugar. Isso é o ápice da liderança. Só que quando a pessoa olha do ponto de vista da comparação, ela fala: não, eu vou orquestrar tudo para que tudo esteja sempre debaixo da minha mão. E aí ela se frustra. E ela fica vivendo uma ilusão onde ela olha para um tanto de coisa e ela fala: não, quero aquilo ali, quero aquilo outro, mas ela não tem foco de: mas por que eu quero aquilo ali? Como eu vou chegar até aquilo ali? Ela só sabe o que ela quer. Ela não sabe o como, o porquê, o quando, o onde, nem... Não tem nada. Então a falta de planejamento é hoje uma das coisas que deixa as pessoas extremamente ansiosas. E propósito também, né?
Uhum. Acredito que muito disso, às vezes as pessoas elas querem o dinheiro, a prosperidade, mas elas não veem o propósito. Por que eu estou fazendo isso? O que eu vou impactar? Como que eu posso impactar gerações? E eu acredito que você é o especialista nisso, de ajudar as pessoas a definirem os seus propósitos, encontrar isso. E como que você faz isso? Como que você trabalha para a pessoa identificar isso nela? Vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é o seguinte: o propósito eu não vou encontrar ele. Ah, tô andando na rua um belo dia e encontrei meu propósito. Ele surgiu. Não. Entrando até na parte da espiritualidade, que é uma parte que eu trabalho muito, eu não acredito que Deus te botou aqui e depois falou assim: agora vamos ver para onde a gente vai colocar a Priscila. Vamos mandar ela para lá primeiro, depois a gente vê para onde que ela vai. Não. É muito claro o direcionamento que Deus já nos deu. Antes que Ele nos mandasse para cá, Ele já reservou um lugar só nosso. Então a primeira coisa que eu preciso entender é: eu preciso me conhecer. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo enxergar o mapa de qual é o meu propósito. Vou dar um exemplo, Priscila. Sempre quando eu começo a contar minha história, eu começava a partir dos 15 anos. Na minha cabeça, a minha história com o meu propósito começou aos 15. Mas quando eu comecei a olhar para a minha história, eu vi que ela começou lá na pré-escola. Na pré-escola, eu evitei de apanhar de um valentão da escola, porque eu levei ele na lábia. Então eu entendia qual era o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Comunicar. Eu sempre fui um comunicador. De que maneira você comunicava, Daniel? Eu era criativo. Eu criava brincadeiras com os meus primos para que eu sempre estivesse na liderança das brincadeiras. Então tudo, isso aqui é para você que está ouvindo. Daniel, quero saber qual é o meu propósito. Então olha para você. Olha para a criança que você foi, para as habilidades naturais que você tem. O grande problema é que os medos eles são ensinados. Então uma criança não tem medo de nada. Ela bota o dedo na tomada, ela sobe numa árvore, ela bota a mão no formigueiro. Ela não tem medo de nada. E é por isso que ela consegue expressar o propósito dela. Mas conforme você vai crescendo, vão te ensinando a ter medo de tantas coisas que você vai se afastando do que realmente importa e você vai ficando limitado ao seu medo. Então, olhar para isso é muito importante. Como eu sei o meu propósito? Olha a primeira parte, primeiro passo de tudo. Olha para sua criança. O que você fazia quando você era criança de forma natural e que você traz isso até hoje? Ali já está a primeira pista de onde está o teu propósito. Legal. E o que o propósito interfere no empreendedorismo? Eu acredito que tudo. Ele é o que define. Se você sai de manhã da sua casa só para abrir a porta da sua empresa e deixar ela aberta, não tem sentido nenhum. Agora, quando você tem um propósito, por exemplo, a gente está trabalhando agora na construção do nosso escritório, estúdio e tudo mais, por quê? A gente quer colocar pessoas para trabalhar. E por que eu quero colocar pessoas para trabalhar? Porque eu preciso dar alcance à cura emocional que eu consigo promover. Então, quando a gente começa a ampliar isso, o que é o propósito? É o quanto aquilo que eu tenho me impactou tanto e eu quero transbordar isso para outras pessoas. O propósito, ele define não só... Às vezes você pode até trabalhar com algo que não é o seu propósito, mas o que você trabalha vai sustentar o teu propósito. Por exemplo, eu conheço... Tem um mentorado meu que ele é músico. Ele fala: Daniel, da música eu não conseguiria viver. Eu falo: tudo bem. Ele fala assim: então eu trabalho num banco para que à noite eu tenha dinheiro para comprar os equipamentos de música para que eu possa ensinar música para as crianças. Então ele não trabalha com propósito, mas ele tem um propósito de vida. E aí ele trabalha ele trabalha para o propósito, não com o propósito. Entendi. Então o propósito ele vai definir tudo. É o seu porquê. Por que eu faço o que eu faço? O que brilha os meus olhos? E tem uma coisa muito importante do propósito, Priscila, que às vezes as pessoas não falam. Cada pessoa tem o seu grau de propósito. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu comigo foi a primeira vez que minha mãe me viu palestrar. Foi no ano passado. E depois, no final da palestra, ela chegou pra mim e ela falou assim: eu entendi meu propósito de vida. Eu falei: você entendeu, mãe? Ela falou: entendi. Eu falei: qual que é? Ela falou assim: criar você e seu irmão. Ela falou: porque o que vocês fazem hoje impacta tanta gente que eu cumpri o meu propósito. Que incrível. Então, isso que você precisa entender. Não fique procurando propósito na vida dos outros.
Porque tem coisa que é só você que pode fazer. E às vezes a pessoa fala, eu não faço nada de relevante, eu só sou pai, só sou mãe. Você pode ser pai e mãe do próximo presidente do Brasil, do próximo líder da ONU, ou simplesmente de uma pessoa que vai fazer uma diferença tão grande no bairro que vai mudar tudo a realidade. Então não menospreze o propósito. Não existe propósito grande ou propósito pequeno. Existe um lugar no mundo que só a sua digital vai abrir. Ponto. Isso é o suficiente. Uau. Legal. A frase, a importância de um líder não passar para frente os traumas que ele tem. Essa é a sua frase. Gostaria de que você repetisse ela e explicasse de onde veio, como surgiu, se é algo que você vive, algo que você observa. Vamos lá. Nesse meio de empreendedorismo, eu tenho percebido muito assim, não só do empreendedorismo, como o ser humano como um todo. Nós estamos vendo um tempo onde nós estamos nos aproximando de uma próxima crise global, que é uma crise geracional. Nós temos... Vamos parar para pensar na nossa própria história. Então, tinha lá os meus avós, em que a meta de vida deles era o quê? Vamos ter nossa casinha, ponto. É o suficiente. Depois veio a geração dos meus pais, que é vamos ter uma casinha, um carro e uma moto. E ótimo. Aí depois veio a geração do pessoal dos 30 anos. E essa geração foi onde começou a ter alguns impasses, porque os pais, a geração dos meus pais falaram o quê? Tudo que meu filho não teve, eu vou proporcionar. Tudo que eu não tive, eu vou dar pro meu filho. E é um discurso maravilhoso, só que na prática ele não funciona. Porque esse pessoal da geração dos 30 anos, eles vieram até os 30 com uma carga nas costas, que é eu preciso dar certo na vida para poder honrar os meus pais. Só que agora eles chegaram aos 30 anos e perceberam que não conseguiram atender as expectativas dos pais. Alguns não se formaram, outros não estão no trabalho que o pai queria que tivesse, N coisas. E agora eles descobriram que além de não ter suprido as coisas dos pais, eles perceberam agora também que eles, na verdade, não sabem quem são. Não sabem para onde que eles querem ir. E agora eles entraram em crise. E falaram assim, agora, o que eu faço? Para onde eu vou? E isso está se estendendo agora para dentro das empresas. Onde você tem líderes que não tiveram apoio em casa e por isso começam a podar os sonhos dos funcionários. Então, eu estou vendo acontecer demissões por pessoas serem qualificadas demais para dentro da empresa. Porque quando ela começa a crescer demais, ela começa a tornar uma ameaça para o dono. Sim. E aí o dono não quer mais ter que disputar território dele. Ao invés de gerir aquele talento para que ele cresça e que a empresa ele cresça junto, ele fala, não, já que ninguém me ajudou a crescer, você também não vai crescer comigo não. Então é melhor te cortar fora do que te impulsionar a crescer. Então, uma das coisas muito importantes, a empresa ela nada mais vai ser do que uma extensão de quem você é. A minha empresa é toda bagunçada. Então acho que você tem que começar a ficar um pouco mais atento na sua vida pessoal. Sua vida pessoal talvez esteja bagunçada. A minha empresa é toda suja. Como é que está a sua casa? Uma das coisas que eu falo, quer conhecer o empreendedor? Olha o carro dele. Se o carro está sempre sujo, bagunçado, isso é um reflexo de quem ele é. De como ele vai gerir os negócios dele. Então essa estrutura toda a gente precisa começar a olhar. Então quando eu falo, um líder ele não pode passar adiante os traumas que ele tem. Porque senão ele vai boicotar a empresa dele. E ele precisa entender, uma coisa é defender a ideologia dele, outra coisa é defender a empresa. São coisas completamente diferentes. E agora vamos falar aí por trás dos bastidores. Lá vem. Por trás da marca. Você é um homem de acessos. Sim. E conversando com você, eu sei que você anda de helicóptero, golfe, coisas aí, estratégias que você teve ao longo da sua jornada de conhecer grandes empresários, empreendedores. Como que você faz isso? Como que você consegue esses acessos? Tá, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, Pri, é o seguinte. Existem duas maneiras de a gente acessar uma pessoa. Ou pagando, ou servindo. Não existe outra maneira de acessar alguém que não seja essa. Então, muitos dos meus acessos eu comecei servindo. Então, como assim servindo? A pessoa vai fazer um evento, eu ia lá e trabalhava literalmente de graça para a pessoa,
para estar no ambiente, para estar inserido naquele meio. E com isso, com o tempo, os acessos começavam a chegar. Outra maneira é, eu compro os acessos. Só que aqui, vou entregar um ouro de graça ao pessoal aqui. Você pode comprar o acesso, por exemplo, eu compro o curso, eu compro o negócio, eu compro a imersão, eu compro a mentoria. Essa é a maneira de você comprar um acesso. Só que existe um lado além, que é, ao invés de eu comprar o acesso à pessoa, eu compro o acesso ao ambiente da pessoa. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu nunca desejava jogar golfe na vida, nunca desejei. Mas entendi que era um esporte que me colocava em um ambiente aonde dava acesso a essas pessoas. Então, eu vou investir no acesso do ambiente, porque o acesso ao ambiente faz com que eu consiga ter acesso às pessoas. Só que existe algo importante por trás disso ainda, que é o quê? Não adianta eu ter acesso ao ambiente se eu não sei como me portar naquele ambiente. E isso eu acho que é o ápice do negócio. Se você acessar um ambiente pagando, mas você não souber se portar nesse ambiente, você vai ser tirado dele. Então, antes de eu conseguir realmente investir no acesso ao ambiente, primeiro eu me modelei 100% para saber como eu tenho que me portar nesse ambiente. Então, dentro de um campo de golfe, você não entra de qualquer maneira. Dentro de uma determinada mesa de reunião, de jantar, você não senta, você não come de qualquer maneira, você não fala de qualquer assunto. Então, acho que o mais importante para você que está ouvindo isso aqui, não vá se empolgando, torrando cartãozinho para tentar, então eu vou lá no lugar tal, vou no ambiente tal. Não, não faça isso. Primeiro aprenda, modele. Eu só fui conseguir acessar os ambientes que as pessoas que eu queria me conectar depois de 3, praticamente 4 anos, modelando essas pessoas. A hora que o meu comportamento estava adequado a isso, aí eu entrei. Eu vejo que se eu tivesse os acessos aos ambientes que eu tenho hoje, lá atrás, quando eu queria o primeiro acesso, eu tinha perdido tudo. Eu não tinha maturidade para ouvir certos assuntos, não tinha maturidade para falar determinados assuntos, eu não sabia o timbre de voz que usar, não sabia o tipo de roupa que usar. Então a coisa mais chata que tem é eu sair de ultra social e chegar lá e tá todo mundo de bermuda e camiseta. Mas não é todo mundo aqui de alto padrão? Por que tá todo mundo assim? Eu não consegui discernir o ambiente. Então, não adianta ter o acesso se eu não tiver a mentalidade e não tiver a modelagem do ambiente. Legal. As pessoas acham que é só ir. Só ir, cheguei lá, caí e tô bem. Também tem pessoas que têm condições financeiras de comprar esses acessos, porém, a permanência nesse acesso é o que vai definir aí o sucesso na jornada. Então, se não souber se comportar, igual você falou, não adianta. E para quem não tem condições financeiras, tem esse outro jeito de você conseguir acesso, que é servindo. Sim. E isso é muito importante. Maior é o que serve. Exatamente. Não aquele que está na mesa. E se maior é o que serve, comece servindo. Porque servindo você vai olhando, você vai observando, você vai modelando. E quando você vê, você já consegue se adequar ao ambiente que você está, que você gostou, que você se identificou com o mentor, com o palestrante. Se identificou, participe, modele, seja interessante antes de ser interesseiro. Isso é muito importante. E as pessoas, elas não sabem isso, como ser interessante sem ser interesseiro. Como que é isso, Dani? Hoje eu vou entregar 90% da mentoria aqui, ao vivo. Achou assim. que ia vir aqui falar só de coisa básica. Achei que ia ser no raso ali. Não. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que você tem que entender é o seguinte. Parece meio clichê falar isso, mas é real. Você tem que ser especialista em problema. A única maneira de você ser interessante sem parecer interesseiro é você ser especialista em resolver problemas e resolver sem que a pessoa peça. Então, como por exemplo, vou dar um exemplo básico do que eu vivi esse final de semana. Precisei ir para um hospital particular. Eles não ficaram me perguntando, pode aplicar o soro? Pode aplicar o... Eles foram aplicar e depois só me mandaram a conta. Eu falei, gente, mas calma lá, ninguém me perguntou se eu queria fazer esse exame, ninguém perguntou nada, só fizeram e me mandaram a conta. É exatamente isso que se trata sobre o ser interessante.
Eu já vi que a pessoa tá ali com um problema, eu vou, resolvo o problema. E aqui vem um ponto, talvez, que é onde as pessoas acabam errando muito. Ela quer servir, ela quer fazer, mas ela quer ser vista. E uma coisa que você precisa entender é o seguinte: todas as vezes que você estiver lidando com alguém que está em um patamar acima, essa pessoa está te vendo, mesmo que de canto de olho. Nada passa desapercebido no olhar dessa galera. Nada, absolutamente nada. Então você não precisa fazer e querer levantar a mão e falar: ó, eu fiz tal coisa, viu? Não, não precisa. Entendeu? Mas e se eu fiz e outra pessoa veio e pegou os louros de ter feito pra ela? Não tem problema. O que importa é, você fez. Então, quero ser uma pessoa interessante, resolva o problema, sem querer aparecer que foi você que resolveu. Porque existe uma coisa, isso aqui é maravilhoso, eu aprendi isso recentemente e isso me bugou minha cabeça. Existe a ajuda e existe o apoio. Na ajuda, quando eu ajudo alguém, eu quero aparecer. Então eu chego e falo: tô, Priscila, tô te dando água, viu? Eu quero aparecer. Agora, o que é o apoio? O apoio eu falo assim: Priscila, tá vendo aquela caneca ali? Deixei água pra você, tá? Eu estou te apoiando, eu quero que você apareça. Quero que você apareça como você foi lá, achou a água e tomou. Não foi eu que entreguei na sua mão a água e te dei. Então, quando eu estou sendo interessante, é quando eu estou apoiando a pessoa a alcançar o objetivo dela. E aí é onde você começa a quebrar uma sequência de crenças. O que são crenças? São pensamentos que você tem que te limitam. Eu tinha uma pancada de crenças quando eu comecei. Então, na minha cabeça, por que eu vou servir uma pessoa que é mais rica que eu? Na minha cabeça não batia. Mas aí depois eu começo a entender. Falo: não, pera, porque quando eu estou servindo uma pessoa mais rica que eu estou cumprindo um princípio. Se eu cumpro um princípio, eu recebo a resposta desse princípio. Então eu estou indo lá, estou cumprindo um princípio. Outra coisa, eu estou acessando um ambiente que está me dando uma modelagem diferente. Estou conversando com pessoas de mentalidade diferente. Estou tendo oportunidades de conexões diferentes. É isso que a gente precisa começar a expandir mais o nosso olhar e começar a enxergar isso. Então, como que eu me torno interessante? Primeiro, enxergue problemas que ninguém mais está vendo. Segunda coisa, resolva esses problemas. Terceira coisa, não queira parecer como quem resolveu o problema. Só resolva. Isso é o suficiente. Uau, nossa. Acho que foi nessa linha. Não, foi bem esclarecedor, porque uma dúvida que muitas pessoas têm, porque a gente escuta isso, já virou uma frase aí padrão. Uhum. Seja interessante sem ser interesseiro, mas como? Então, de fato, aí o que você entregou foi muito precioso nesse sentido. Você, quando eu te conheci, você era uma pessoa muito por trás dos bastidores. Uhum. Uma pessoa que tem conhecimento técnico, inteligência, sabia do que falava, só que você não era tão visto. Como que você conseguiu contornar isso para hoje se tornar essa pessoa vista, reconhecida e referência? Tá. Aqui entra um ponto, Priscila, que para mim foi o ponto de virada principal para minha carreira. Já fazem mais ou menos uns 5 anos em que eu quero fazer um evento. Eu tenho conhecimento, tenho a equipe, tenho a estrutura para poder fazer o evento. Daniel, por que você não faz? Porque eu precisava enxergar como estava o meu nível de maturidade. E às vezes é difícil para a pessoa que ela quer ter uma visibilidade, é difícil para ela entender e assumir, tipo, eu não tô maduro o suficiente para subir num palco. Primeira coisa que eu quero dizer para todo mundo que tá ouvindo: o palco não é para todo mundo. Se eu pudesse elencar as 2 maiores dores do ser humano hoje, paternidade e perdão. Se eu pudesse elencar o maior inimigo de todo o crescimento hoje, orgulho. Eu quero que você anota isso daí, porque isso daí está num código milenar há anos, mas isso é real até hoje. Se você se tornar orgulhoso, você tem data de validade para cair. Ponto. É simples assim. Então, eu vou subir no palco. Pra quê? Pra fechar a tua ferida emocional de um dia não ter sido visto? Ou pra realmente transbordar na vida de alguém? Enquanto eu não alinhei isso no meu coração, eu não me permitia ir pra frente. Então, às vezes, você precisa ser o seu treinador de você mesmo. Você precisa daquele negócio de ser gerente de si mesmo, que explodiu uma época. Agora você tem que ser o seu próprio treinador. Você tem que entender quando você está pronto para fazer uma coisa e quando você não está.
Então, o que aconteceu? Muita gente pensa hoje que visibilidade é estar na internet. E realmente a internet é o maior meio para você estar visto. Porém, eu não tenho visibilidade tão grande na internet, mas no offline é onde realmente a mágica acontece. No offline eu já viajei o Brasil palestrando, já fiz... Nossa, cheguei a fazer 3, 4 palestras numa semana. Fiz muita coisa que acontece no offline que no online não aparece. E aí tem uma lógica que as pessoas falam o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Concordo com ela em partes. Porque quando você é muito bom no que você faz, as pessoas falam de você. Então chegou um tempo onde eu precisava caçar mentorados. Mas entrou um tempo em que eu estava fazendo uma coisa tão fora da curva que as pessoas começaram a entrar em lista de espera. Eu não tinha mais agenda para atender. E por quê? Que sentar no meu Instagram não tinha nada. Mas como? Porque quando você se torna tão bom naquilo que você faz, você tem amor naquilo que você faz, a pessoa sente. E ela precisa divulgar aquilo para as outras. Então vai se criando uma rede, uma cadeia e o negócio vai amplificando. Então, quero visibilidade. Primeiro, seja o melhor no que você faz. Mas assim, cai de cabeça, vai no profundo de verdade. Não tem mentorado meu que chega com um problema que eu não vou arrumar um jeito de resolver. Mas não tem ferramenta de PNL para resolver isso daqui. Então eu vou criar uma específica para ele para resolver o problema dele. Ponto. Segunda coisa, faça e seja inteiro, independente do lugar onde você esteja. Eu não sou tipo, aqui gravando podcast eu sou mentor. A gente sair e for tomar um café, eu não vou ser. Não, vou ser mentor o tempo todo. Enquanto eu puder estar contribuindo, eu vou estar contribuindo. E já aconteceu de às vezes eu fechar contratos gigantescos, eu estar numa mesa de café, estar conversando e começar a dar conselho porque é natural meu. Então não crie um personagem, porque o personagem não se sustenta. Você tem que ser de verdade. Esse foi o impulso que me deu, ser de verdade. E por que hoje eu me tornei uma pessoa relativamente conhecida? Porque fui gerando tanto impacto nos bastidores que as pessoas olhavam e falavam, mas que diferente isso. Pô, Daniel, você mudou minha vida, você falou uma coisa que mexeu comigo, você falou isso, falou aquilo. Isso você vai acumulando, quando você vai ver que você está sendo conhecido. Então, como que eu me torno conhecido? Seja o melhor e seja de verdade. As pessoas amam quem é de verdade. Tá todo mundo cansado de muito guru de internet. As pessoas querem alguém de verdade, alguém que erra, alguém que fala o que precisa ser falado, alguém que não fica... Eu não tenho dedo para falar, o que precisa falar eu vou falar na cara e ponto, acabou. Isso é o que falta de verdade. Então, se você não for um personagem, as pessoas se conectam. As pessoas se conectam com quem é de verdade. Legal. E agora vamos falar aí sobre o movimento Legendários. Daniel aí, que é coordenador? Que você faz parte? Como que é o nome? Não, Legendários eu participei e agora estou apto a ser um dos voluntários ali junto com o pessoal. Legal. Entendi. Então eles têm as categorias outra lá equipe, dentro. Né? Legal. Hoje na internet se fala muito sobre isso, mas também já virou algo de tipo, é algo pra gente rica, é pra quem tem dinheiro, é pra se aparecer. Você viveu, qual é a experiência? É acessível pra quem tem menos dinheiro? Como que funciona esse movimento? Gostei desse podcast que é totalmente imprevisível, assim. Imprevisível. Gosto disso. Vamos lá. Participei do Legendários no ano passado, em outubro do ano passado, se eu não estiver enganado. Foi uma experiência muito, muito, muito bacana pra mim. Muito bacana mesmo. Eu acredito o seguinte, Pri. Sempre vão criticar. Qual que é o problema da pessoa corajosa e do medroso? O medroso, ele não está disposto a entrar no escuro para saber o que tem lá. Mas quando o corajoso vai, ele fica atacando pedra de longe, falando assim, você tá indo aí, você vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Ele tá doido para a pessoa cair para dar... Então, tudo que movimenta, que dá resultado, vai ter sempre alguém questionando e reclamando. Isso é normal. Fui pro Legendários, é uma experiência muito profunda. Não se pode falar muito o que acontece lá, mas o que eu posso garantir para vocês é uma experiência muito profunda. Eu vi pessoas chegarem lá com níveis de feridas emocionais muito grandes e saírem de lá tendo consciência do que elas estavam fazendo da vida delas. Então, o Legendário ele é um despertar. Ele é um abrir de visão para a pessoa de entender... mas por que nesse modelo de ir para o alto da montanha? Porque você precisa trabalhar as 3 áreas. Nós somos um ser
formado por 3 áreas: corpo, alma e espírito. Então, às vezes, a gente está tão focado no espírito e na alma e se esquece do corpo. E, às vezes, a única maneira de se acessar o espírito e a alma é deixando o corpo no estado de sobrevivência. Então, chega uma hora que você está num estágio de cansaço em que você se abre. Eu vi homens lá que nunca tinham chorado na vida e, pelo cansaço do momento que estava ali, ele consegue abrir a ferida emocional que doía. Então, o que você precisa entender, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: todo movimento que leva a uma compreensão do que é que me dói, de qual é a ferida que eu tenho, ele é válido. Daniel Legendários, ele é para todo mundo? Eu acredito que sim. Eu vi gente lá, o capitão da minha família, ele tinha 65 anos. Ele fez o top inteiro de sapato social. Ele entrou pra história. Se a gente queria pegar o sapato dele, botar num quadro e deixar no mural dos Legendários, assim. Ele fez algo histórico. E isso foi muito legal, porque a gente viu... Eu convivi, tinha gente da minha idade, tinha gente muito mais velha, tinha gente mediano. E cada um teve a sua própria experiência. Só que uma coisa eu te garanto, todos eles saíram de lá se perguntando: será que eu estou indo pro lado certo da minha vida? Então é aquela pessoa que às vezes está afundada no porão do fundo do poço e ali, depois de passar por essa experiência, começa a questionar: mas o que eu posso melhorar? Será que eu realmente posso cuidar da minha cara? E tem gente que fala: mas pô, se o cara precisa subir uma montanha para saber o que é ser homem, então não adianta ele ir. Mas às vezes é a experiência dela. Se você consegue saber o que é ser homem sem precisar subir uma montanha, parabéns para você. Lindo, maravilhoso. Ensina os outros como é que faz, ao invés de perder tempo falando. Vai e faz alguma coisa então, porque tá cheio de gente precisando. Tá cheio de gente que tá ali afundada. Ah, Daniel, mas é só pra rico. Vou falar um trem agora aqui, eu vou abrir o coração agora. A realidade é... Isso eu vivi, tô falando da minha experiência e do que eu vejo daquilo que eu atendo. Se você não gastar o dinheiro com isso, você vai gastar seu dinheiro com outra coisa. A realidade é, quando a gente quer alguma coisa, a gente sempre dá um jeito. Pega cartão de fulano, de ciclano. Tem gente que para comprar um iPhone pegou o cartão da avó, não pagou até hoje. Então por que para ir para uma imersão que vai dar uma disruptiva, vai abrir a mentalidade dele, não pode fazer um esforço? Entende? Então é realmente a questão do querer. Ah, Daniel, mas é muito caro. Depende. Olha a estrutura que eles têm. A gente tem, pelo menos no top que eu fui, tinha estrutura de médico, tinha estrutura de apoio, tinha estrutura de radiocomunicador, tinha estrutura de carro, de medicamento. É uma estrutura inteira que é bancada ali, que é uma estrutura que precisa de custo. Precisa de ter um investimento para que isso aconteça. A gente está lidando com gente, vidas ali. Então, aí é engraçado que a pessoa fala: é muito caro. Aí a gente faz um negócio meia boca, alguém passa mal, morre, aí vai falar: não, mas o movimento é muito perigoso. Então, e vou emendar um outro negócio aqui já, Priscila. Pode falar. Que é importante, que é o quê? Isso foi o que eu vivi agora. A gente precisa olhar com um olhar diferente para a questão de prosperidade financeira. No Brasil, infelizmente, a gente foi criado numa cultura onde quem é rico é ruim. De que ter dinheiro é legal, é bom, mas serve só para ostentar. E não é sobre isso. É sobre realmente oportunidade, acesso. É sobre eu ter um conforto, às vezes até uma dignidade. Ah, mas eu até postei esse final de semana que eu precisei ir para o hospital público, no hospital público não consegui atendimento, fui para o particular, e algumas pessoas falaram: ah, Daniel, mas seria obrigação do hospital público atender bem. Super concordo. Mas a questão é, hoje não é assim que funciona. Você vai ficar chorando pelo que deveria ser, ou você vai se mover por aquilo que dá para você fazer? Ah, não é justo. Então vamos fazer um negócio ficar justo. Nem todo mundo, isso aqui tem batido muito na minha cabeça, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu que tenho um carro, não posso dizer que eu tenho as mesmas 24 horas do que a pessoa que pega o ônibus no metrô. Se eu falar que a gente tem as mesmas 24 horas, eu estou mentindo. Então, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, o que eu, que tenho a oportunidade de ter 24 horas mais bem aproveitadas, estou fazendo para tornar a vida daquele ali que não tem as mesmas 24 horas melhor? O problema é que todo mundo está querendo terceirizar tudo. Então a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, é do Beltrano, mas o que eu estou fazendo? Dentro da minha possibilidade de escala, dentro do meu ambiente. É isso que a gente precisa começar a olhar. Então, o que o Legendário está fazendo é uma coisa que nenhum outro movimento antes conseguiu fazer. É despertar os homens para o quê? Hombridade e paternidade.
Ah, mas precisa subir na montanha é a maneira como eles encontraram de fazer. Se tu tem outra maneira, então faça a sua e que dê resultado também, que desperte as pessoas também. Uau, isso aí. Assim, algo que eu acho muito importante, ontem eu até conversei com uma pessoa, dei alguns conselhos e ela olhou assim pra mim e falou: o que é isso? É coach? Aí eu peguei ela e falou: onde você aprendeu isso? Que curso foi? Eu falei: então, não foi um curso, foram vários. Faz 1 ano e meio que eu venho buscando essa mudança interna. E posso te dizer que eu, assim, que foi totalmente aproveitável do início ao fim, mas foram vários cursos. E essa questão do legendários, ela é importante porque tem pessoas que acham que é milagre. Que o marido vai subir, claro que é o momento ali que vai romper a mentalidade, vai trazer aí um gás para ele mudar de vida, mudar a trajetória, mas são vários processos. Ninguém consegue mudar um processo num final de semana, num período. O importante é seguir nessa evolução, nessa busca de autoconhecimento, e eu acho isso muito importante, porque as pessoas elas julgam muito. Ah lá, foi no legendário, subiu a montanha, mas daqui 15 dias vai estar lá fazendo as mesmas coisas que fazia. E é isso que acontece. As pessoas, essa busca de conhecimento, de mudança, ela é contínua. Sim. Ela não para nunca. Então, ali vai romper alguma coisa, uma barreira, um bloqueio, algo que a pessoa precisava relacionado à paternidade, mas são feridas, às vezes, muito profundas. Então, precisa de um mentor, precisa ser assessorado, precisa disso para continuar essa evolução. Isso até é muito importante. Priscila, a gente só muda o que eu identifico. Como é que eu vou saber que eu preciso trocar a correia dentada do meu carro se eu não sei que está com problema na correia dentada? A mesma coisa acontece com o ser humano, que é como é que eu vou saber que eu tenho um problema se eu não coloquei no limite? Então, por exemplo, como é que eu sei que um carrinho aguenta 30 quilos? Colocando 30 quilos nele. Como é que eu vou saber o que está de errado em mim se não tem ninguém falando? Às vezes a gente tem que pensar que a gente está num país onde a ausência de paternidade é gigantesca. Então teve homem que nunca ouviu do seu pai o que teria que fazer da vida. Assim como teve mulheres que também não. Então eu tenho uma experiência onde eu estou cercado ali de pessoas que já passaram por um processo de cura, tem uma orientação para entregar e está me trazendo a despertar da consciência. Ah, mas o fulano não mudou, mas ele ficou consciente. E agora se ele está errando porque ele quer. Porque agora ele já conhece. O principal ponto, uma das ferramentas que eu uso dentro da minha mentoria é o que eu chamo de reposicionamento interno. O que é o reposicionamento interno? A sua história pode ser vista de vários ângulos. Nessa fase de vida agora, qual é o ângulo que mais te convém olhar a tua história? Você pode olhar como uma pessoa que está abandonada, você pode olhar como uma pessoa que tem a oportunidade de se tornar um melhor pai já que você não teve pai, você pode olhar do ponto de vista de que você foi abandonado, você é um coitadinho. Qual é o reposicionamento interno da sua história que você quer colocar? E quando o cara vai para o Legendários, ele passa por um enfrentamento muito grande, onde ele aprende hierarquia. Basicamente o Legendário está tentando fazer algo que o exército fazia antes, que era formar caráter, era formar visão, formar posicionamento. Então acredito muito nisso que tu falou. Não é um momento, é um conjunto de coisas. Então o Legendário ele é o despertar, mas o pós depende da pessoa. Legal, aproveitando aí que você falou da sua mentoria, deixa também suas redes sociais. Explica um pouco sua mentoria. É MAPA mesmo que se chama? Hoje a mentoria se chama MAPA, mentoria de ativação de propósito e autogoverno. Então a gente trabalha hoje tanto com a visão de propósito quanto a visão do autogoverno. Aproveitando até já vou fazer ao vivo aqui já, nós estamos também começando um novo movimento, chamado Movimento Guardiões, que vai ser um movimento, esse vai ser para expandir ainda mais essa parte de cura emocional, de posicionamento, tudo baseado nessa questão de autogoverno principalmente. Hoje a minha mentoria trabalha com o quê? Nós fazemos um mapeamento emocional de como está a situação atual da pessoa. Então entender qual é a raiz ou qual é a ferida que ainda está doendo e da onde ela vem.
Porque muita gente, ela chega pra gente que é mentor, exatamente como a gente chega no médico, com sintoma. Então, tá doendo minha barriga, mas às vezes sua barriga tá doendo porque você tá com um problema na cabeça. Mas qual que é a ligação de um pro outro? Só o médico entende. Então a pessoa chega pra mim e fala, Daniel, eu tô com um problema financeiro. Eu falo, tá, vamos entender o porquê que você tá com problema financeiro? Porque às vezes o seu problema financeiro é da ausência de referência de paternidade lá atrás. Então vamos cavucar a raiz um pouquinho mais e entender o que está gerando esse incômodo. E aí a gente vai provocando, aprofundando, até que a gente chega no problema. Aí ele tem problema financeiro porque um dia sobrou dinheiro na conta dele e ele bateu o carro. E aí o cérebro dele aprendeu que toda vez que sobra dinheiro acontece algo de ruim. Então ele torra tudo para não sobrar dinheiro. Então é uma coisa que as pessoas não conseguem compreender. E aí na mentoria a gente vai ajudando ela a entender esses padrões que ela repete, entender esses padrões dela que muitas das vezes levam ela a uma repetição de atuação, uma repetição de vida, de fatores, de outras coisas, e ajuda ela a ir quebrando tudo isso. Isso dentro do mapa. Com os guardiões a gente vai tornar isso maior. A ideia dos guardiões é pegar as feridas de um grupo de pessoas, ensinar elas a curar essas feridas e ensinar elas a ensinarem outras pessoas a também curarem essas feridas. Que legal. Então os guardiões vai ser um movimento nacional, a gente já iniciou, a gente já tem um guardião em quase todo o estado brasileiro. Então já tem um em Santa Catarina, já temos um no Rio Grande do Sul, temos outro no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, já temos alguns guardiões espalhados por aí e vamos iniciar esse movimento de acompanhamento, uma comunidade de cura emocional, mas preparando essas pessoas para que elas também levem adiante a cura emocional para outras pessoas dentro do que elas viveram. A gente não vai conseguir, você se torna especialista na dor que você superou. Então a ideia do Guardiões é fazer isso, mostrar para a pessoa que você não é uma vítima. Você só é se você quiser. Se você levantar, dar a volta por cima, você vai conseguir ajudar outras pessoas também. Legal. E agora a gente vai para um quadro aqui do nosso ao vivo. podcast. É muito bom isso, estou gostando demais disso. Por trás da porta. A partir de agora, a porta se fecha e a gente entra nos bastidores de verdade. Bem-vindo ao quadro Por Trás da Porta. O que ninguém vê, mas todo mundo sente. Forte, é forte. Qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória como mentor e ser humano? Bom, como mentor, eu acho que foi o dia em que... Foi o dia em que teve um mentorado, em que ele me pediu ajuda e eu não sabia como ajudar. Esse pra mim foi o dia mais difícil como mentor, porque foi o dia que eu me questionei de tudo. Foi o dia que eu me questionei da minha capacidade, foi o dia que eu me questionei se eu estava no caminho certo. E ele pediu uma ajuda em uma coisa muito grave, a única coisa que eu consegui fazer foi chorar junto com ele. Nossa. Eu não tinha, foi a primeira vez em que eu senti assim, eu não tenho o que dizer. E aquele dia acabou comigo, acabou. Só que passaram-se umas 6 horas, ele me ligou de volta. E ele falou assim, a melhor coisa que você fez por mim hoje foi chorar junto comigo. Uau. Então ali foi onde eu consegui entender realmente, não é isso daqui. Também teve o fato de nunca ter conseguido mentorear o meu pai. E isso só depois de muito estudo eu fui entender que isso jamais seria possível, a não ser que fosse pelo exemplo. O meu pai ele me ensinou algo muito, muito forte, sem abrir a boca para dizer uma palavra. O que meu pai me ensinou não precisa escutar nada do que eu falo, mas se tu fizer o que eu faço, as coisas vão dar certo. E são poucas pessoas que podem dizer isso. Hoje Sim. Eu posso dizer isso com clareza. Você não precisa escutar nada do que eu estou falando, mas se você me acompanhar fazendo as coisas, você vai chegar onde você precisa. Porque eu aprendi a fazer o que é necessário ser feito. E com o meu pai teve que ser assim. Eu não consegui mentorear o meu pai com palavras, mas o meu exemplo levou ele a enxergar a vida de uma forma diferente. E como ser humano, o dia mais difícil da minha vida foi o dia em que eu me vi sem nada. Foi o dia que eu estava sozinho, numa cidade que eu não conhecia, tentando a vida, e foi o dia que eu lembro exatamente disso. Tinha
uma canequinha de arroz e um ovo na geladeira. É literalmente você olhar assim e ver que tudo que você tem na sua vida é só uma caneca de arroz e um ovo na geladeira. E eu lembro que eu peguei esses dois ali e eu chorava, mas eu chorava muito. Eu chorava muito. Eu falava, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E ali eu achei que ia acabar tudo. Foi assim, ali chegou o porão do fundo do poço. E foi ali onde eu fui surpreendido por um milagre em que eu lembro que eu fiz uma oração na sala. Eu fiz aquele ovo, aquele arroz, comi. Foi o mais amargo da minha vida. E quando eu terminei de comer, meu celular tocou. E eu consegui um emprego na empresa que eu tinha sonhado em trabalhar logo quando cheguei em Ribeirão. E naquele dia que aquela moça me ligou, do RH, ela falou assim... E tem algo diferente com você, Daniel. Eu falei, o quê? Ela falou assim, o seu vale-refeição já está na empresa. Você está na sua casa agora para receber? Eu falei, tô. Ela falou, então a gente está te enviando. Nossa. Então aquele era a última saída que eu tinha. Mas depois de uma oração, Deus abriu a porta e aquilo que era o pior dia da minha vida se tornou meu maior testemunho. Uau, que incrível. Alguma vez você já pensou em desistir? Ih! Melhor perguntar qual vez você não pensou em desistir. Já pensei muitas vezes em desistir. Já pensei muitas e muitas e muitas vezes mesmo. Mas teve uma coisa que sempre me fez continuar. Que foi todas as vezes, sem exceção, todas as vezes em que eu pensava em desistir, chegava alguém e falava assim, Daniel, você mudou minha vida naquele dia. E eu sei que eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém, quem muda é Deus, eu sou só um instrumento usado ali. Isso, inclusive, é uma coisa diferente de se falar. Todas as ferramentas de mentoria, da mentoria que eu tenho hoje, todas elas Deus me entregou em sonho. Nossa, não São sabia. coisas assim diferentes que acontecem comigo. Então, eu deitava, sonhava com algo, acordava, escrevia, aplicava e funcionava. Então, todas as vezes quando eu pensei em desistir, alguém vinha e falava assim, pô, você me ajudou muito naquele dia, minha vida mudou, minha casa mudou, meus filhos são diferentes. E ali aquilo me enchia tanto que eu falava, não posso parar. E aí começou a vir, isso é uma coisa muito importante de falar, Pri, que é o seguinte, não se mova só pelo resultado. Eu sei que a gente, como ser humano, nosso cérebro ele é treinado para se mover por resultado, mas não se mova só por resultado ou aprenda a enxergar o verdadeiro resultado das coisas. Dizem que eu tive o meu ápice de sucesso e eu não tinha R$1 no bolso. Já teve vezes de eu ir palestrar numa cidade fora e só ter dinheiro para pegar o ônibus de volta. Já teve vezes de eu ir palestrar, depois da palestra o pessoal fala, vamos jantar, eu falo assim, não, estou de jejum. Mas na verdade não tinha dinheiro para pagar a comida. Só que naquele dia foi o dia de ápice da minha vida. Foi o dia em que eu vi que 7, 10, 15 pessoas foram transformadas com uma coisa que eu falei na palestra. Resultado financeiro? 0. Resultado de propósito? 100%. Então aprender a enxergar o verdadeiro resultado das coisas é o que faz a gente não desistir. Uau. Qual dor virou combustível para a sua missão? Eu acho que não querer ver uma família desestruturada. Porque quando você passa por uma situação pesada, você sozinho, você aprende a se virar. Tô apertado financeiramente, vou comer só arroz, vou isso, vou aquilo. Mas quando você olha para a família desestruturada, o peso é maior. E eu acho que uma cobrança que eu sempre me fiz é... O meu pai e minha mãe não tiveram o mesmo nível de oportunidade de acesso que eu tive. Então eu preciso honrar aquilo que eu tenho. Eu preciso honrar o acesso que eu tenho. Eu consegui estar numa boa escola, consegui fazer uma boa faculdade. Eu preciso ter essa visão. Eu preciso realmente devolver aquilo que eu recebi de graça. Então acho que uma das dores que sempre foi combustível para mim foi nunca mais querer ver os meus pais passarem por aquilo que eles passaram lá atrás. Na verdade mudou o jogo. Antes eram meus pais que não queriam que eu passasse o que eles passaram. E para mim foi não querer que a história deles se repetisse. Se eu tenho mais acesso, eu tenho mais ferramenta, por que eu vou deixar que eles passem por isso? Só que isso começou a se estender um pouco mais, eu acho que aí é onde vem o propósito, que eu saí só da minha casa. E eu comecei a ajudar pessoas que estavam ao meu entorno. Eu lembro, vou contar isso aqui rapidinho, eu lembro do dia em que eu consegui fechar um contrato muito, muito bom, e eu peguei uma porcentagem desse contrato e doei para uma senhorinha que sempre orava por mim.
E eu lembro que ela me devolveu um áudio de 9 minutos chorando muito, 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 muito. E ela falava assim: a gente tá 3 dias comendo só feijão com farinha. E hoje você devolveu pra nossa casa água, luz, comida e mistura. Nossa. E aquilo que pra mim era um valor muito pequeno, pra ela foi a diferença do mês todo. Isso teve um impacto tão forte em mim, Priscila, que eu olhei e falei assim: eu não quero só que os meus pais não passem por isso. Eu quero que todo mundo que passar pela minha vida não passe por isso. Eu falei, se eu não puder contribuir financeiramente com a pessoa, eu vou ajudar ela a ter uma cura emocional para que ela consiga construir, eu vou abrir a mente. O que tem de jovens que se conectaram comigo, falaram: Daniel, eu quero fazer algo diferente. Eu falei, então o que você precisa? Ah, eu preciso de dinheiro. Eu falei, de dinheiro eu não consigo te ajudar, mas vamos pensar? Vamos montar um plano? E aí você consegue ver aquele jovenzinho que estava lá atrás, antes vendendo bala no farol, agora ele já conseguiu um emprego, está trabalhando dentro do negócio, comprou o primeiro celular, está progredindo. Então eu acho que as dores que eu vivi, elas não têm um impacto tão grande na minha vida hoje de como onde eu quero chegar. Muita gente pergunta: o que você perdeu nessa fase? Eu falei assim: o que eu perdi eu não sei, mas o que eu ganhei eu posso te contar. A gente tem que ter foco nisso. Para onde eu tô indo? Não é o que eu vivi. A dor te forjou? Lógico que sim, a dor forja todo mundo. Mas eu tô tão ocupado olhando aonde eu quero chegar e o que eu quero fazer, que a dor que eu vivi, já nem sei mais se dói. O que importa é para onde eu tô indo. Agora, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso estar aqui falando. Amanhã eu posso estar fazendo outra coisa. O que eu posso estar fazendo agora? É isso que realmente passou a ter importância para mim. Legal. Nós vamos chegando aqui no final do nosso podcast Por Trás da Marca. Foi uma honra ter você aqui. Na honra toda gostei minha. muito. Sei que você ainda vai voltar mais vezes, ainda tem bastante coisa aí para compartilhar. Eis-me aqui, eis-me aqui. E se você pudesse deixar uma frase para algum líder que se encontra em silêncio, travado por dores emocionais, qual seria essa frase? Eu acho que essa é a frase que muda o mundo e pouca gente fala sobre ela, que é: se cuide. Quando você cuida de você, você cuida de todo mundo. Quando o avião está caindo, você coloca a máscara primeiro em você e depois nos outros. Isso serve para sua empresa, para sua família, para sua casa. Então, se você precisa de ajuda, levanta a mão e peça. Ninguém vai conseguir ler o teu pensamento ou adivinhar o que você está vivendo, está passando. Então, se você está com uma dor, está com alguma dificuldade, levanta a mão e peça ajuda. Porque quando você cuida de você, você cuida de todo mundo ao seu redor. Então, quer mudar a sua vida, quer mudar a sua família, quer mudar toda a história? Comece cuidando de você, porque isso vai ser o suficiente para transformar o resto todo. Parabéns, Dani. E se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar. Eu sei que essa história do Daniel vai tocar profundamente muitas vidas. Então, curta, compartilhe e fique atento aí para os próximos episódios do Por Trás da Marca. E eu não posso deixar de agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é a FTP Contábil, que faz todo esse negócio aqui acontecer. E se você quer saber também como patrocinar esse propósito que é por trás da marca, pode deixar uma mensagem que a nossa equipe entrará em contato. Até o próximo episódio. Obrigada, Daniel. Obrigado, Pri. Foi uma honra estar com você aqui.